Muito boa tarde, estamos de volta, começando a semana muito bem, com um bate-papo gostoso, sempre uma entrevista importante e interessante aqui na Vibe Mundial, no Mundial e Você. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para o nosso bate-papo a Sônia Consiglio. É assim que eu pronuncio, Soninha? Certíssimo. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Samira, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer em te receber, viu? A Sônia, gente, é jornalista, radialista e escritora. E ela lançou na sexta-feira, aqui em São Paulo, o livro Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no luto. Um tema bem específico, né? Parece que a gente está falando de algo que a gente fala todos os dias, mas não. A gente evita falar do luto, né, Sônia? Esse é um dos pontos que eu quis trabalhar no livro, Samira. Parece que ainda tem muito preconceito e dificuldade, né? Não se fala da morte, né, na Exatamente, verdade, né? exatamente. E por não falar da morte, o processo de luto acaba sendo dolorido. Fica um pouco mais dolorido. É nossa sociedade? Eu é do acho brasileiro? Eu acho que a sociedade ocidental, né? Quando a gente olha para os povos orientais, né? Os indianos, os chineses trabalham o luto de uma forma diferente da gente, né? É verdade. E eu acho que a gente aqui não foi educado para a morte. A gente foi educado para a vida, não é? Para ser bem-sucedido, as redes sociais, você está sempre feliz e alegre. E a hora que acontece uma perda significativa, e aí? A gente desaba. A gente desaba e é difícil porque as pessoas que estão em volta também não conseguem lidar. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Com né? certeza, porque todo mundo vai passar por isso uma vez na vida. Uma ou algumas vezes na vida. Essa não é certeza verdade? eu acho que é a única que a gente Não tem. é? Porque quando a gente se for, nós não vamos sentir fisicamente isso, né? Exato. Espiritualmente, sim. Eu acredito nisso. E você pode nos acompanhar, além dos 95,7 FM, pelo nosso aplicativo Vibe Mundial e também pelo nosso YouTube, Vibe Mundial FM. Acesse o nosso site, vai direto, clica no assistir ao vivo, você vai direitinho para o nosso YouTube. Como o nosso tempo é curto, a gente não vai perder tempo, né? Bora lá. Por que você, Sônia, decidiu escrever sobre o luto? Olha, não foi intencional. Eu tive uma perda muito significativa há um ano, que inclusive foi no dia do lançamento do livro. Meu ex-marido, mas companheiro de alma, é assim que eu o chamo, né? Quase 30 anos aí juntos. E muito difícil, né, Samira, todo esse caminho, e comecei a ler. E um livro foi me levando para o outro, foi me levando. Quando eu percebi, eu tinha lido 24 livros e eu já tinha publicado um livro em 2021, pela Heloísa Belusa Editora. Eu falei, eu acho que aqui, né, sou jornalista, né, colega, eu falei, eu acho que aqui eu consigo apoiar também outras pessoas organizando essas leituras. Então, o livro, na verdade, nasceu em 2 meses. Sério? Ele foi muito rápido, porque eu fui lendo ao longo do ano todos os livros, e aí quando veio a ideia, em 2 meses ele estava pronto. E como que é elaborar o luto, né? Como que é a sua visão disso? Olha, você falou a palavra que eu acredito, porque muita gente fala superar, não se supera luto, né? Não existe superar o luto. Eu acho que a gente elabora, a gente aprende a viver com essa ausência, né? E para cada um é de um jeito. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, porque às vezes as pessoas têm uma expectativa de que você rapidamente fique bem, porque as pessoas querem te ver bem, né? Enterrou, no outro dia você tá ok. Não é assim. Não é assim. E aí a gente tem que dar o tempo que a pessoa precisa. E cada um é um, né? Cada um é um, né? E eu acho que é esse acolhimento que é importante, né? Tem um dos livros que eu gosto muito, Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, né? Que é da Megan Devine, que ela fala assim, as frases comuns, né? Que as pessoas falam. A pessoa não vai querer te ver assim triste lá do céu, tudo acontece por um motivo, pelo menos vocês viveram juntos, agora você vai conhecer outra pessoa. Nada disso ajuda. Né? Nada disso ajuda. Ela coloca, eu concordo com ela, assim, as pessoas, na intenção de te ajudarem, percebe que elas não entenderam a sua dor. Então, a melhor coisa é ouvir. Dar espaço para o choro, se a pessoa quiser chorar, dar espaço para ela falar, dar espaço para ela não ir em lugar nenhum se ela não quiser. E assim eu acho que a gente consegue ir elaborando e entendendo o lugar dessa ausência na sua vida. Que esse é um processo que eu continuo, né? Qual é o lugar dessa ausência? Ela é muito presente. Porque a pessoa ela não está fisicamente. Exatamente. Né? Mas ela ainda faz parte da vida. E você sabe, Samira, que o primeiro livro ele é fundamental nisso, que é o Cérebro de Luto.
o livro que explica o que acontece no nosso cérebro quando a gente perde uma pessoa muito importante. Porque o cérebro, ele acostumou a ter a pessoa ali, não é? Sim. Todo dia. De um dia para o outro você não tem mais. Tem O que cérebro não desacostumar. sabe o que está acontecendo. Por isso aquela coisa, deixa eu ligar. Não, a pessoa não está mais sim, aqui. isso acontece, né? Acontece. É uma reação do cérebro que precisa de tempo para elaborar a ausência. É muito interessante esse livro. E esse livro traz alguns exercícios, alguns experimentos para que possa passar por essa mudança de hábito do cérebro? Na verdade, ele explica muito mais do que dá dica, mas ele traz um pouco também de que jeito que você pode ter alguns hábitos, né, que te levam a entender, te ajudam o seu cérebro nessa, mas principalmente ele explica. Eu não conheço esse livro. É muito bacana. Né? E esse foi o primeiro livro que você leu? Olha, na verdade, o primeiro livro que eu li foi Sinais. Tá. E esse livro é muito interessante porque é sobre sinais que as pessoas que foram para o outro lado mandam para você, para quem acredita, obviamente. E esse livro eu até apresento né, no começo do livro. Eu li 290 páginas numa ida e numa volta de uma viagem aérea. Uau. Muito, e é muito bonito. E no fim, quando eu estava aterrissando em São Paulo, lendo os sinais todos, a comissária de bordo me entrega, para todos nós, né, um bombom especial, Amor Maior, que era uma ação, né, de Jota Quest. Eu falei, se isso não é um sinal, eu não sei o que é. E os sinais, eles existem, né? As borboletas e outras coisas mais, né? Que a gente ouve falar e está na boca do povo. E esse foi o primeiro livro que eu li, Sinais. Né? A linguagem secreta do universo. Isso. Isso mesmo. E a partir daí eu fui um livro... vai levando, né? Eles nos escolhem, né? É verdade. E como que você distribuiu todos, abrindo o cérebro de luto? Que ótimo. Né? O cérebro de luto, como a mente nos faz aprender com a dor e a perda. Isso. E como que você organizou esse livro, que eu acho que é importante a gente falar. Bacana. São 6 capítulos. Eu começo com ciência, então, o que acontece no cérebro, com esse livro principalmente. Depois eu vou para os livros psicológicos, livros espíritas, autoajuda, testemunhais e diários. Você não teve preconceito algum na hora de ler esses livros? Nenhum. Né? Eu acho que importante. Eu fui buscar, de novo, os livros me escolheram e eu percebi que tinham abordagens diferentes e que depende do que cada um acredita, mas está ali, né? E você não precisa ler na ordem, isso também é importante. Você pode ler de acordo com o que te fala mais o coração, né? Então, organizei em 6 capítulos e é interessante que a gente percebe que tem uma certa linha, né? Entre todos esses estilos aí, que sempre nos contam que a vida não acaba aqui. Interessante. Claro, o cérebro de luto tem uma questão fisiológica, mas os demais todos, dependendo da linha, mas que a vida continua. Né? Quais autores mais te chamaram a atenção? Olha, eu gostei muito dos Sinais, né? Para mim foi muito importante esse livro. Carpinejar também. Ele tem... Manual do Luto. Estamos em sintonia isso é sinal. total. Isso é um sinal isso total é sinal. do nosso alinhamento. Carpinejar. Carpinejar, eu trago 2 livros dele. Depois é Nunca e Manual do Luto. Então, Manual do Luto eu marquei quase o livro inteiro. Então, realmente, é muito forte. Gosto muito de psicológicos, né? Então, fui desde Freud, passei por Jung. Então, também me falou muito entender como que, né, esses grandes ícones que tentam entender a nossa mente trabalharam a questão do luto. Então, mas eu gosto de todos, viu? O lado fatal de Lia Luft é maravilhoso, né? Ela conta a dor dela quando se separou, quando o segundo marido dela partiu, né? Então, assim, todos eles têm uma coisa especial. Que bom, né? São grandes autores. E todos eles falam de luto ou alguns só trazem o tema dentro da história? Todos eles falam de luto. Todos eles falam de luto. Então, por exemplo, o autoajuda vai numa linha mais de suporte, de conforto. Os testemunhais já conta a história própria, quer dizer, que o autor perdeu alguém muito importante e coloca. Então, todos exclusivamente sobre luto. Interessantíssimo, né? Agora me diz uma coisa, como que você pensou, né? Você organizou nessas categorias e o que mais te chamou a atenção? Eu vou começar por este lado porque eu quero levar tal informação para o leitor. Isso é muito bacana. Essa foi uma decisão que eu pensei bastante. Sozinha? Sozinha. Na verdade, assim, eu propus para minha agente literária, Heloísa, a ideia do livro. Ela de cara achou que faria um sentido, que era bacana, que podia atrair. E depois eu falei, bom, mas por onde eu começo? E
aí eu falei, eu vou começar pelo que não há questionamento, que é a ciência. O que a ciência olha na questão do luto, o que acontece no seu cérebro. E a partir daí eu fui numa lógica de ciência, né, fisiológica, depois ciência mental, né, se é que eu posso chamar assim, a questão psicológica. Aí já vou para uma linha mais de espírita, que é claro que depende do entendimento de cada um. Volto para uma questão mais universal, que é a autoajuda. Chego nos testemunhais que são fortes, né? Porque ali tem as pessoas que perderam os seus entes queridos narrando isso. E termino com uma parte que é muito bacana, que é diários, que a princípio eu tinha um certo preconceito, porque é uma mensagem por dia. 365 mensagens sobre luto, né? Que é da Shelby Forsythia, deve ser assim. E eu tinha um certo preconceito, mas é tão bonito. Todo dia de manhã eu acordo e leio. Exatamente. E você coloca alguns aqui. Aqui eu pus o aniversário, né? Do Elmo, enfim. O dia que ele partiu e depois 1º de janeiro. Aí então, escolhi essas 3 datas. São datas significativas, São datas significativas. Né? E eu acabo também, ao final do livro, trazendo a minha trajetória, do que eu fui sentindo, porque a cada dia 15 eu publicava no Instagram, lá na minha página, está todo esse conteúdo, o que eu estava sentindo. Escrever é curativo? Muito, muito. Eu fiz, linda a sua pergunta, eu fiz da escrita uma cura. Todo dia 15 eu publicava o que eu estava passando naquele 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso me ajudou demais. E aí chega num livro. Então, muito curativo. Para quem não tem... Escrever, leia, né? Ler também ajuda demais. Lógico. E tentar escrever, né? Porque aí a gente coloca também no papel o que a gente está sentindo. Exatamente. Eu acho que você... De novo, a palavra elaborar, né? À medida que você escreve, você elabora, você põe para fora. Porque temos que lidar com o luto. E a lembrança... né, da pessoa que se foi, ela é muito importante pra gente. Muito, não é? Muito. E tem uma coisa que falar o nome da pessoa. Tem gente que não pronuncia, né? É uma coisa... Eu senti isso, fiquei tão impactada, porque muitas vezes eu falava o nome, as pessoas ficavam mudas ao meu redor. E a minha leitura é assim, elas têm talvez receio que eu vá sofrer mais ainda se eu falar o nome, se eu contar o que a pessoa fazia. E é o oposto. Pode ser. E é o oposto. Você falar é um jeito da pessoa... ainda estar viva ali com você. É claro, com o tempo você vai falar menos, mas é importante poder falar da pessoa. E eu adoro, por exemplo, quando as pessoas vêm falar para mim sobre ele. Então, essa é uma dica para quem está convivendo com quem está em luto. Deixa a pessoa falar, relembre momentos bonitos da pessoa que partiu. Isso acalma o coração. E é o que a gente falou lá no começo, né? Muito do Ocidente isso, muito. Né? Parece que se falar você vai sofrer e, na verdade, a gente está relembrando da pessoa que se foi, que para nós, né, para qualquer ser, ela tá viva. Totalmente. Porque ela fez parte da história. Como é que a Cissa Guimarães fala? Eu não perdi o meu filho, eu não perdi anos com o meu filho, eu ganhei anos com ele. Né? Ela ganhou os 18 anos com ele. Exatamente. Não é? Você vê ela como não a gente perdeu, né? Esse é o ressignificar. É o ressignificar. Como é que você trabalha aquela perda que é irreversível? É irreversível. Como é que você trabalha aquilo e transforma, né? Em algo diferente. E você poder falar sobre a pessoa. Porque se você não fala nem o nome nem nada, ela morre 2 vezes. Ela tá ali e não tá mais nem na sua lembrança. Isso é muito cruel. Até se deixar uma foto da pessoa, as pessoas já comentam, né? É verdade. Isso também é outra dica. Deixa a foto lá 1 hora. Se fizer sentido, você vai guardar a foto. Enquanto você não guardou, ela está sendo um elemento de ajuda e de cura. E esses dias 15 poderia ser um livro só, né? Verdade. Né? Daqui a alguns anos você pode ter alguns dias 15 aí para escrever. É verdade. Né? Vamos ver o que vem pela frente, né? O Sobrevivi acabou de nascer e quero muito que ele possa ser esse companheiro, sabe? Samira, das pessoas, porque a gente precisa se apoiar. E tá aí o livro que tem várias dicas, tem a página do tal livro que você pode buscar e você escolheu pontualmente, né, as frases. Foi. À medida que eu ia lendo os livros, e de novo, não fiz isso intencionalmente, podia ter sido, mas não foi. À medida que eu ia lendo os livros, eu ia marcando as passagens mais fortes para mim. E aí eu transcrevo todas essas passagens no Sobrevivi. Então, você tem o livro e 10, 15 passagens daquele livro. Então, é uma leitura rápida,
você pode abrir em qualquer lugar do livro, eu acredito nisso, né? Que você é guiado para o que você precisa ler também. Então, na verdade é isso. É como se fosse um mosaico de livros, né? Uma curadoria de livros sobre luto. Então, se eu fosse indicar para você qual destes livros você começa a ler esse aqui que está na minha mão. Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto. E esse é o processo, né? Você fez a leitura, você aprendeu com a leitura e você viveu esse luto. É isso. E continua, né? E continua, não tem jeito, né? O próprio nascimento do livro é mais uma fase desse trabalho, né? E acho que tem aí, né, a questão da jornalista que ajuda as pessoas, então, assim, tem 24, poxa, algum deve te ajudar, né? Ou todos. Então, esse é o objetivo dessa obra. Você disse que começou pela ciência, né? Agora, nós estamos falando aqui da mente, do cérebro, mas e se eu fosse falar do coração? Se eu fosse falar das emoções, né? Como que a Sônia passou pelas emoções e escolheu a dedo o que colocar aqui? Porque o que está aqui foi o seu olhar. Que sensibilidade, hein? Me emocionou agora, né? Meu Deus. Você sabe que muitas vezes o livro me atraía pelo título, né? Tem 2 títulos, assim, que são incríveis, ó. A ridícula ideia de nunca mais te ver. Uau! A hora que eu li esse título, eu falei, preciso achar esse livro. E eu procurei muito. A ridícula ideia de nunca mais te ver. Porque é isso, é ridículo. Você não vê mais uma pessoa importante para você. Tudo bem não estar tudo bem. Então, como eu vivi isso? Eu vivi pelo título, eu vivi pelo autor, né? Jung, que eu adoro. Aí fui procurar o que Jung falava de luto. Lia Luft assim, poesia do começo ao fim, né? O livro é de poemas. Ai, foi uma montanha-russa. Foi uma montanha-russa? Foi uma montanha-russa, um sobe e desce, É ainda, porque é muito difícil você continuar quando alguém muito importante se vai. Mas se você está aqui é por algum motivo, né? Com certeza, né? E se viveu junto também. Exatamente. Né? Então, independente do grau de parentesco ou de amizade. Isso, é exatamente isso. Pode ser um amigo, pode ser próximo ou não, um ex-marido, não importa. Se é uma pessoa significativa para você, viva esse luto e dê espaço para o que ele vai transformar na sua vida, né? Mas é uma jornada profunda demais. Você teve filhos com ele? Não tivemos filhos. Senão teria mais emoção, né? Teria um outro emoções lado. diferentes, talvez, né? Mas é o que eu entendo e eu acredito muito, né? Quer dizer, 56 anos, 30, te define muito, né? Sim. Então, tem uma jornada de redefinição também, né? Totalmente. E quando a gente olha para os livros espíritas ou espiritualistas, dá um conforto maior? Você sentia um conforto de saber que a vida continua? Eu sou espírita, né? Então, para mim, eu tinha que trazer esse conjunto, dá um conforto, sim, né? Claro que fui para Chico Xavier, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o J. Herculano Pires, e ele escreve um livro, Educação para a Morte. Ele traz justamente essa lógica de que a gente precisa ser educado para a morte, falar sobre ela com tranquilidade, e a gente não faz isso tanto como a gente já falou. Então, sem dúvida, o conjunto de livros espíritas, eles te acolhem, né? No sentido de que, e eu acredito nisso, não faz sentido acabar aqui, né? Não faz sentido. Dá um entendimento maior, dá um né? entendimento Dá um conforto. maior, dá um entendimento. E são obras que trazem muita questão, do J. Herculano Pires, inclusive, o luto por outras civilizações, sabe? Tem toda uma... Como os druidas lidavam com o luto. Então, traz também o entendimento da gente, dos tempos ancestrais até hoje, sabe? Que faz parte da vida da gente também, porque a gente dúvida. traz essa informação com a gente. Exatamente. Você disse que leu no lançamento do livro Isso. alguns trechos. Escolha um para ler para nós, meu Deus. para a gente presentear o nosso ouvinte. Então, eu vou ler o de Lia Luft. Tá bom. O lado fatal. Tu, que tanto ensinaste de mim a mim mesma e do mundo a quem eu conhecia pouco, quando se desfizer a noite desta perda, quero enxergar pelos teus olhos e amar, através do teu amor, as coisas que me restaram. Tu, vivo em mim para sempre. Apesar da ruga mais e o olhar mais triste, devo-te isto, voltar para a minha vida, como agora estás inteiramente na tua morte. Profundo, né? Muito. Me emociono toda vez que eu leio. Muito lindo. Ela tem uma
uma sensibilidade também ao escrever, né? Lia Luft, a gente lê assim de uma sentada, né? É verdade. Assim, prende a respiração, ela é maravilhosa. Né? Os livros dela fazem isso com a gente, né? Fazem isso conosco. De tudo isso, que palavra você escolheria para definir o que você viveu? E vive ainda, né? Porque isso aí continua. É um presente. É um presente. Eu acho que poder sentir essa emoção, Uhum. a gente só sente saudade de quem a gente amou. É verdade. E eu acho que poder amar é um presente, é uma bênção. E muitos se vão e a gente nem tinha noção do quanto amava, né? É verdade. Não é verdade? Também tem isso. E é incrível isso. E às vezes são pessoas que a gente nem tem tanto contato, mas a ausência... E por isso que a morte, ela nos transforma. A gente nunca vai ser mais a mesma pessoa. Justamente por conta disso. Às vezes a pessoa vai embora e fala, nossa, mas eu nem falava com ela. Você vai mudando a sua forma de olhar para a vida. Né? A gente olha para as Eu pessoas acredito com de outra forma, né? É. E a palavra saudade, você usou? A Em palavra algum saudade, momento? sim, eu, bonita, cada pergunta boa que você faz, viu, menina do céu. Não, eu propriamente não usei, ela aparece nos livros, né, e a saudade, tem uma que fala, né, só tem saudade quem amou, né, quer dizer, então vai por aí. Eu não usei a palavra saudade, interessante. Mas ela existe. Não, ela é presente. Ela tá, quando a gente fala de morte, a saudade existe, não, né? E a falta, né, talvez eu tenha usado muito mais a ausência, usei muito a palavra ausência, e a falta, né, a presença da ausência. Isso é muito forte. Tem alguns livros na tua lista já? Daqui para frente? Você já pensou, já selecionou? Tá. Que em um ano você leu quantos? 24? Menos de um ano. Menos de um ano, menos de um 24. ano, é verdade. Com o mesmo tema de formas diferentes. Foi. Na verdade, agora eu tô com um de Freud aí na frente, minha terapia com Freud, mas a gente vai caminhando, sabe? Os livros vêm. E daqui a pouco deve ter mais algum por aqui. Não é? O teu primeiro livro falava de sustentabilidade? Sustentabilidade, de meio ambiente. isso. É o Vivi para Ver. Exatamente. A história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG? Isso. O que é o ESG? ESG é a sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Vivendo e aprendendo. Praticamente dá para falar que é a mesma coisa que sustentabilidade, sem confundir muito. Essa hoje é a sua especialidade no trabalho? Sim, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, né? Sustentabilidade em empresas, me tornei especialista nisso. Enfim, essa é a minha atividade hoje como conselheira de administração, palestrante. E o Vivi para Ver traz justamente 50 histórias da minha carreira toda relacionadas às questões de sustentabilidade. Que você provavelmente começou a trabalhar com isso quando o tema começou a surgir. Um pouco antes até. Antes? Na verdade, eu até recebi um reconhecimento da ONU em 2016, que é um reconhecimento como SDG Pioneer. O que é isso? É pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fui reconhecida como uma das 10 pessoas do mundo naquele ano que trabalham para o avanço dessa agenda. Comecei quando ainda não se falava disso, não. Né? O tema não é tão antigo, não. Não, mas eu venho aí do setor financeiro e mercado de capitais, então estruturei essa área no Itaú, estruturei essa área na Bolsa, então eu venho já com uma boa estrada nisso. Muito bom. E é curioso, né, porque falando disso, sempre me vem à mente que quando a gente fala com as crianças, elas parecem que trazem os hábitos muito mais fácil. Não tem dúvida. Não é? Então, quando a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade, eles levam essa informação para dentro de casa, mas o que você põe aqui no livro também poderia funcionar. Não tem dúvida, é verdade. Né? Para a gente falar de luto para uma criança que não tem o entendimento e acaba sofrendo numa situação pega de surpresa. Exato. Eu acho que esse entendimento seria bem interessante. Precisamos começar. Tudo que a gente começa desde a infância, isso vem, né? Já faz parte da sua personalidade. Exatamente. Enraiza. É isso mesmo. Esse livro eu encontro já nas plataformas? Olha, ele está nas livrarias, né? Pelo site da editora Heloísa Beluso. Talvez seja a forma mais rápida hoje para encomendar. Ele vai estar nas plataformas, a gente ainda lança no Rio. Depois de lançar no Rio, ele vai entrar no Kindle. Por enquanto, pedidos em livraria ou Heloísa Beluso Editora. Perfeito. Aliás, eu vou ler aqui o trecho que a Heloísa escreveu aqui. Este é um livro para ler sozinha e poder chorar, copiar trechos e enviar para aquela pessoa especial que precisa de apoio. Um livro para levar na bolsa e grifar pensamentos aos quais precisamos recorrer de tempos em tempos. Os textos cuidadosamente escolhidos por Sônia confortam, elucidam e trazem luz a almas doloridas.
Né? Lindo isso Lindo, que ela né, escreveu, que ela né? escreveu. E você sabe que ela escreveu isso? É interessante. Olhar da editora. Eu mandei todos os originais para ela e ela me mandou um e-mail falando, eu vou te falar como leitora, depois eu vou ler como editora. E ela disse isso. Eu falei, tem que estar no livro. Porque foi muito profundo mesmo. E que foi ela muito falou. espontâneo como uma leitora. E eu falei, Elô, tem que estar. Acabou o programa. Oh, meu Deus. Quando que você vai estar no Rio? Fazendo 17 de abril. 17 de abril, Rio de Janeiro. Depois só seguir ela nas redes sociais. Sustentabilidade by Me no Instagram. Sustentabilidade by Me lá no Instagram. Tá marcado lá no meu Instagram e da rádio agorinha. Obrigada, Sônia. Amei. Que prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Sucesso pra você, viu? Pra nós, obrigada. Volte outras vezes. Voltarei. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.